outro animal, nenhum outro ser vivo, podemos dizer, altera o ambiente igual você vive, igual o homem está fazendo. Não tem muito o que se fazer para preservar um bioma, porque você já está inserido no meio e você já está modificando o meio. Então, não há o que se fazer muito. E aquela velha máxima também, a gente só dá valor quando perde. Vamos perder muita coisa para depois aprender a dar valor. Já estamos perdendo, mas poucas pessoas veem, porque aqueles que ainda têm contato acham que não, isso nunca vai acabar, mas vai acabar. Sou tão velha quanto o tempo. Minha aparência é a de um campo ralo e amarelado. Contudo, sou rica e cheia de vida, já que abrigo em meu seio uma grande diversidade de flora e fauna. Por mim, passam rios e brotam nascentes. Um dia, o bicho-homem também veio a mim buscar abrigo. Nunca fui egoísta, não. Como boa anfitriã, dei-lhes moradia para que pudessem se abrigar, água para saciar a sede e frutos para que se alimentassem. Tudo o que eu queria era um convívio harmônico e pacífico. A gente sabe que tudo começou com Atílio Correia Lima, né? Quando ele fez o plano piloto para Goiânia, o projeto de urbanização, o primeiro projeto de urbanização de Goiânia. O projeto do Atílio Correia Lima, que estudou em Paris, é um projeto que na época de Goiânia, ou da construção da capital do estado de Goiás, era muito avançado para a nossa região. Goiânia foi uma capital planejada, assim como outras capitais, mas que o planejamento realizado na época não conseguia comportar e nem entender como seria o crescimento populacional. Ela foi uma cidade projetada para aproximadamente 50 mil habitantes e pelo censo do IBGE de 1950, Goiânia já possuía 53 mil habitantes. Então, os problemas ambientais subiram em escala exponencial, enquanto que o crescimento populacional também acompanhou isso e as ações planejadas não acompanharam uma progressão nem aritmética, foi bem abaixo. Com suas grandes máquinas, começaram a abrir caminhos. Fui retalhada, dividida em pedaços. Fui perdendo meu corpo, minha dignidade, meu valor. Em cima de mim montaram um acampamento permanente. Fizeram música para representar este marco. Música que, aliás, não tinha verdade em suas palavras. Vim de ver a cidade pujante que plantaram em pleno sertão. Portanto, o projeto do Atílio foi prejudicado do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, porque a migração que ocorreu para Goiânia foi acima da capacidade que o Estado tinha de receber essas pessoas e mesmo de proporcionar habitação para essas pessoas. Assim como o processo de formação de São Paulo gerou impactos sociais e que esses impactos sociais
e econômicos no município trazem, advindos dessas situações, problemas ambientais graves, que geralmente a gente não percebe, mas eles crescem paulatinamente. Então, esse projeto do ATIL sofreu algumas consequências em função também da situação econômica e social que o Estado passava naquele período que iniciou a construção da cidade. Logo de amiga, passei à propriedade. Hoje tenho donos. Cortaram minhas árvores, poluíram minhas águas e até o ar está sujo. Já não sou a mesma. Fui devastada. Talvez por não perceberem a minha importância e beleza. Hoje o sol beija minha terra, secando por completo a minha alma. O que se previu aconteceu. Naquele período que o Estado não tinha condições financeiras, o próprio Estado doou áreas para alguns empreiteiros que faziam trabalhos na construção de Goiânia e, posteriormente, esses empreiteiros fizeram loteamentos distante do centro da cidade. Nos processos de formação das cidades, não há um ordenamento, não há um critério em que haja ações para que os problemas ambientais futuros e existentes sejam sanados. Então, Goiânia sofreu muito com isso no princípio. Alguns loteamentos fora do centro, até 20 quilômetros do centro da cidade, que posteriormente dificultaram a urbanização e o entrosamento desses bairros exatamente com o sistema viário, dificultando depois o trajeto dos transportes coletivos, porque eram ruas estreitas, não davam para fazer binários, né, com pistas duplas, e muitos problemas aconteceram em função disso. Fui queimada, queimada viva. Com a fumaça vieram as lágrimas. Os rios e córregos, outrora tão límpidos, onde havia peixes, agora estão secos. Os que não secaram estão sujos, imundos. Olha só, o vento não sopra mais aquela brisa com cheiro de capim molhado. Sopra fumaça e poluição. Jamais tinha visto um animal lutar contra seu próprio habitat. Os processos de formação das cidades, atualmente, eles não seguem o que a teoria rege, que seria um ordenamento espacial, socioeconômico e ambiental. A cidade, ela é a síntese da realização do ser humano. Então, quem vem para a cidade, quem mora na cidade, ele sempre quer o seu progresso, ele quer o seu desenvolvimento. Então, nós tivemos um desenvolvimento econômico primeiro e depois que nós tivemos um desenvolvimento social. E agora que há a preocupação ambiental. Então, essa falta de concatenação desses desenvolvimentos, né, ou desses três fundamentais eixos que nós devemos ter de sustentabilidade, eles não foram observados, principalmente em relação ao cerrado. Nossos políticos, aqueles que estão cuidando do nosso ambiente, vamos dizer assim, eles enxergam, às vezes, um benefício para a população. E esse benefício, ele vai ser buscado pelos políticos a qualquer custo, mesmo que esse custo seja o quê? Uma destruição. A capital do estado de Goiás está inserido dentro do bioma cerrado, que, por via de regra, deve ser considerado como um bioma de extrema importância, assim como a Amazônia. Por não me acharem bonita, substituíram minhas árvores. Minha terra, antes vermelha, foi coberta por um manto negro. Já nem sei por onde anda a tal da onça pintada, nem a caninana. Com as mudanças, muitos foram embora. Tendo em vista essa situação, ocorreu, por falta de planejamento, a expansão da cidade para as áreas industriais ou onde indústrias estavam instaladas. Isso é uma coisa, esse é um problema
muito grande. A possibilidade da expansão da cidade realmente dificulta uma preservação do cerrado, porque quanto mais a cidade cresce de forma horizontal, como ocorre com o desenvolvimento de Goiânia, mais há o interesse implícito em que áreas de preservação estejam disponíveis para a produção de mais lotes. Então, você tem um fato gerador, que é o fator econômico, que supera o fator de preservação. Então, muitas vezes o poder público pensa sim, dessa forma, e não num todo, e não na população goiana inteira, e não em Goiás inteiro, como é o Cerrado que vem sofrendo essa degradação. Porque o que interessa é vir dinheiro, e vai vir dinheiro, muito dinheiro. Mas do mesmo dinheiro que está vindo para cá, ele vai estar saindo também, ele não vai ficar em Goiás, não é pra gente, certo? E o que tem aqui em Goiás que é pra gente? São os nossos recursos naturais, são as nossas árvores. Mas tá tudo virando cana e soja. A árvore mesmo pra gente não vai sobrar, não. Mas minha insistência em sobreviver vai além das chamas que me consomem. Tentei me adaptar à nova situação, mas não é nada fácil. Continuo tentando conviver com o bicho-homem, mas é difícil. Pensei que estavam de passagem, mas me enganei. Estava completamente errada. Eles vieram para ficar. Trouxeram costumes incompatíveis com a minha própria sobrevivência. Eles trouxeram problemas também. Mas na ânsia por demonstrar superioridade, não conseguem perceber. O plano diretor revisto em 2007 observa e traz duas exigências em relação ao uso, ocupação do solo e as edificações concebidas nesses locais. O atual plano foi feito através das bacias hidrográficas do município e a ideia realmente é de preservação. Então você a prefeitura autoriza a edificação através de torres. Então você faz as torres que tem ventilação e tem a quadra inteira. Você não compra um lote para fazer um prédio. Você adquire uma quadra e dentro dessa quadra você disponibiliza os prédios e aí você tem ventilação, você tem iluminação e a população tem toda uma estrutura para ter realmente um prédio vertical que atenda às suas necessidades. Isso tenta garantir que a expansão urbana não afete tanto e não destrua tanto o cerrado em que Goiânia está inserido. Então Goiânia ela vai se transformar numa área mais bonita, numa área mais úmida em relação ao tempo seco que a gente tem, ao que as árvores podem nos proporcionar e também esteticamente falando, já que hoje nós somos conhecidos aí como uma cidade, o município de Goiânia, o município do Brasil, de maior índice de área verde por habitante do país. Na conquista de uma suposta beleza e conforto, promovem a destruição. Para produzirem alimentos, agridem de forma ostensiva o meio ambiente. Nem o colorido da lobeira ou a beleza do ipê foi capaz de comovê-los. Seu conforto é a nossa decadência. Sem lugar para se abrigar e sem alimentos, os animais começaram a desaparecer. E logo comecei a me sentir tão sozinha. A partir do momento que a gente está impermeabilizando o solo, chuvas vão sendo carreadas para um único local. Onde que é esse local? Regiões mais baixas. O que tem nas regiões mais baixas? Fundos de vale em Goiânia, córregos. O que acontece com as nascentes desses córregos? Eles vão sendo totalmente lavados, eles vão sendo assoreados, erodidos. Com isso, as nascentes vão morrendo. E morrendo as nascentes, morrem os córregos. Morrendo os córregos, não precisa nem continuar para falar a história. Então, à medida em que a cidade vai sendo pavimentada, ou ela vai crescendo, ou vai espalhando, como são as cidades brasileiras, né, são horizontalizadas, acabam concorrendo, na medida em que a administração pública acena com a pavimentação das ruas, que melhora
em determinado ponto a qualidade daquelas donas de casas, né? Por outro lado, também ajuda que o clima da cidade mude. Hoje o clima da cidade de Goiânia já é bastante elevado exatamente pelas construções e a pavimentação que existe na cidade. E é um problema que acontece em todas as grandes cidades, é o preço que se paga pelo desenvolvimento. A conservação dos locais em que insere-se o bioma cerrado, em que há mata nativa, em que há uma floresta, devem ser corrigidos, devem ser recuperados, revegetados. Devem ser empreendidas essas ações que visem aí uma qualidade ambiental para a cidade. Quanto mais cedo começar, quanto mais rápido começar, nós podemos aí amenizar essa destruição, né? Eu gosto até de falar de destruição, quando a gente fala assim, porque está acabando, porque está desgastando. Não, vou falar destruição mesmo, que é uma palavra que choca mais as pessoas, que as pessoas param mais para pensar. O verde deu lugar ao cinza do concreto. Os troncos enrugados foram substituídos por árvores supostamente mais bonitas. Sujaram a água que todos bebiam. Assustaram os animais. Até o macaquinho anda com medo de ser o próximo a ficar sem um lar. Hoje o maior transformador do planeta é o ser humano. Como eu falei, indiretamente ou não, ignorantemente ou não, mas o maior transformador do mundo hoje é o homem. Ele altera de uma forma em que ele não pensa no futuro que isso vai voltar para ele, seja para ele ou para a sua prole, vamos dizer assim de forma mais animal, porque nem os animais não fazem isso. Os animais eles conseguem conservar o meio ambiente para eles porque eles pensam na sua prole. O ser humano já não é mais assim. À medida em que ele saiu do irracional e passou para o racional, ele deixou de pensar no mais instintivo para ele, preservar o meio ambiente. Do ponto de vista da engenharia ambiental, o grande desafio é alcançar o desenvolvimento sustentável, ou seja, garantir para as futuras gerações que o meio ambiente que a gente está utilizando hoje esteja devolvido em condições melhores ou em iguais condições que a gente encontrou. Então, assim, a evolução do cerrado ainda não atingiu o seu máximo de devastação do cerrado. Então vai chegar um máximo, vai atingir um dia. Hoje nós temos 30%, podemos chegar a 15%, a 10%, até 5%. Mas vai chegar um momento que vai parar e que vai acontecer essa recuperação. Só que a degradação ela acontece em anos. A recuperação ela vai acontecer em séculos, em milênios. Esse é o grande problema. O que você não percebe é que a cobiça e o egoísmo da espécie humana são a desgraça das gerações futuras. Bastava você, por um único momento, contemplar a beleza que em mim habita. E tenho certeza, você me veria com outros olhos.